Bom, vamos falar sobre fugir um pouco do padrão e não quer dizer que você não vai se cuidar mais ou que você não vai fazer coisas que você acha bonito verdadeiramente em você. Mas só fazer para agradar a sociedade é muito vazio, sabe? Bom, eu tô aqui para fazer esse vídeo justamente porque eu já queria fazer um vídeo sobre isso, que é em relação à minha transição capilar. Já faz 7 meses que eu não faço mais progressiva. E pra mim é um marco porque eu fazia de 4 meses, sabe? Às vezes 3 meses. E eu cheguei a um ponto em que eu estava ficando assim, sem cabelo, tá? O meu cabelo natural, ele é super grosso, bem cheio. Ele não é assim, ele já é liso. Mas eu até trouxe esse cabelo desse jeito pra mostrar que tem dias que você vai acordar e teu cabelo não tá tão legal. Nesse caso ele tá assim porque eu tomei banho e não lavei o cabelo, porque eu já tinha lavado ontem e hoje de manhã eu tomei de novo. Então eu deixei ele preso, meio molhado do banho, assim, sabe? E ele acabou ficando assim. Eu já fui a pessoa que queria se aplicar a todas as modas da estação, vamos dizer assim, do momento, que seria, por exemplo, quando, né, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a tatuagem, que foi uma época que teve um hype enorme e eu fiz, e hoje eu super me arrependo de ter feito, mas um dia, se Deus quiser, eu vou conseguir tirar. Mas, enfim, hoje eu tô falando um pouco de cabelo, mas isso se aplica a outras áreas da tua vida também, principalmente para as mulheres, né? O meu cabelo natural, ó, vocês podem ver a raiz dele, essa raiz dele é natural, ele é liso. Só que eu queria um cabelo liso perfeito. Mas até que ponto eu deveria querer esse cabelo liso perfeito sem entender todas. Como que fala? Não é as condições. Tudo que isso ia me trazer de malefícios, né? Todas as consequências de tudo isso. Eu alisei meu cabelo em 2018. Em 2018. Eu cortei o cabelo Chanel. Antes disso, eu já queria me aplicar o padrão. Eu cortei em Chanel justamente por isso. Por quê? Porque Deus me fez e Deus te fez também da melhor maneira possível, um equilíbrio e harmonia, sabe? Teu cabelo, eu sei que às vezes você pode odiar seu cabelo porque ele é cacheado, ou porque ele é liso demais, ou porque ele é fino demais. Ninguém tá satisfeito, saiba que ninguém tá satisfeito. Então, é só trabalhar dentro de você mesmo para que você se sinta satisfeito, né, consigo mesmo. Não queira se aplicar um padrão. Eu sei que é difícil, mas, né, enfim. Antes de eu cortar meu cabelo Chanel em 2018, eu já quis ficar loira, inteira, assim. Eu fiz um loiro global e eu tive quase um corte químico. Então, eu comecei em 2016 só com algumas mechas loiras e depois eu fui começando, até que um dia minha cabeleireira sugeriu a pior coisa que ela poderia ter sugerido, que era fazer um global. O meu cabelo ficou verde, né? Já fazia progressiva porque não tinha condições de ficar com cabelo loiro, quebrado. Então eu fazia o loiro mais a progressiva, aquilo acabou com o meu cabelo. Ficou super fino, ficou verde. Primeira vez que eu fiz a global, eu já fiquei verde, sabe? Meu cabelo ficou ridículo, assim, horrível. E assim, eu aguentei aquele cabelo por muito tempo. Aguentei mais ou menos uns 5 meses. Não foi muito tempo, né? Mas assim, foi 5 meses. E depois disso eu não aguentei. Eu fui lá e pintei ele de escuro. Pintei ele de escuro. E aquilo ainda não estava legal. Eu fui lá e pintei meu cabelo de escuro. E quando eu pintei, eu percebi assim que eu tava de volta. Deixa eu me reencontrar de volta. Eu sei que a maioria, tem muitas mulheres que ficam lindas com o loiro. Que elas nasceram morenas, mas que elas ficam lindas com o loiro. Mas isso tudo bem, continue fazendo loiro. Mas entende que às vezes a gente faz 1001 cabelos, 1001 cores, para que a gente chegue num lugar determinado que a gente acha que quando a gente tiver com aquela cor de cabelo a gente vai estar feliz. Isso não se aplica só a cabelo, né? E quando a gente chega lá a gente não tá feliz, sabe? Não tá legal. E quando eu pintei meu cabelo de escuro de novo, eu me olhei no espelho e falei, nossa, era isso, sabe? Eu preciso ficar com a minha cor. Deus me fez assim e
sabe? É o melhor, o que combina com a minha sobrancelha, que combina com o meu tom de pele. Gente, eu fico super apagada, pareço com o cabelo de miojo, eu fico super apagada. E não que eu nunca mais vá fazer um louro na minha vida, nas pontas e tal, mas eu acredito que global eu não faria de novo. Então, depois de me reencontrar novamente, o meu cabelo, depois de pintar inteiro de escuro de novo, da mesma cor natural, ele tava acabado. Que era progressivo, era loiro. Então, eu tive que cortar. Fiquei vendo, sabe, igual agora, até que eu vou comentar, fica aparecendo coisas de franja pra mim. Eu gostaria de fazer uma franjinha. Eu fiz o ano passado, ficou legal. Dá trabalho pra cuidar. Eu só não sei se faria de novo por causa do trabalho que dá pra cuidar. Mas eu gostei bastante de mim, assim, a testa um pouquinho grande, assim, não é uma coisa que não combina, mas dá certo, não aquela franja, né, super franja, mas uma franjinha aqui de ladinho dá certo. E eu tive que cortar meu cabelo, curtíssimo aqui, ó. Eu queria cortar pra ter a experiência, né, e porque meu cabelo não tava aguentando mais. E depois de uns 2 meses, eu não estava aguentando, tive que fazer progressiva de novo. Bom, como eu já tinha saído bastante do cabelo que estava tão danificado, eu fui mantendo aquilo e fui pintando, e aos poucos ele foi voltando, graças a Deus. E hoje o meu cabelo é 100% natural, depois de muitos anos. Gente, ele tá meio feio, mas eu até trouxe assim. Ele não é assim, sabe? Mas eu até trouxe ele assim porque essa é a realidade. Entendeu? Essa é a realidade de um cabelo natural, de um cabelo normal. Eu sei que ele não tá 100% natural, mas como faz muitos anos que eu só retocava a raiz, provavelmente tem bem pouco aqui no comprimento. E eu corto bastante ele, então provavelmente assim, daqui 1 ano mais ou menos ele já vai estar ok. Mas eu fiz tantas coisas no meu cabelo pra me reencontrar, sabe? E eu fui mantendo assim, progressiva e corte, progressiva e corte. E queria deixar ele crescer. Consegui deixar ele crescer e aos poucos fui tirando, conseguindo tirar todo o loiro. Tirei todo o loiro e fui mantendo 2 progressivas por ano. E eu amava meu cabelo com progressivo. No começo, nas primeiras progressivas, foi assim, maravilhoso. Nossa, eu amava. Só que assim, tudo tem, né, as consequências. E, pra ser bem sincera, a progressiva é uma ótima opção pra você que, né, não consegue se aceitar de cabelo cacheado ou quer dar uma mudada, não tem problema. Mas pra mim, depois de 2019, 2020, depois de 6 anos com progressiva, não, 5, né, porque eu parei de fazer o ano passado, a última vez que eu fiz foi em outubro do ano passado, eu comecei a ficar careca. Assim, estou exagerando, claro. O meu cabelo ficou ralo e o meu cabelo começou a falhar aqui, ó. Tinha várias falhas aqui, gente. Assim, que quando você acordava de manhã e você ia olhar, você via, assim, as entradas, assim, tipo... Não era algo, né, que chamava tanta atenção, assim. Mas você via, assim, o couro cabeludo aqui, ó. Você via como estava fino aquele cabelo, sabe? E eu comecei a ficar desesperada. E eu falei, tem que fazer alguma coisa, eu tenho que parar de fazer progressiva. E aí eu fui, nessa mesma época, visitar uma amiga minha, e o marido dela é cabeleireiro, e ele tinha um minoxidil lá. E ele foi lá e me presenteou com aquele minoxidil. Era super baratinho e assim, o produto bom. Até se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu deixo a foto dele. Ele vende por R$20 lá e o minoxidil é muito bom. Meu irmão usa um mais caro e ele falou que o meu é melhor. E eu usei um minoxidil masculino, mas foi muito bom pra mim, me ajudou muito. Eu fui usando, fazendo tratamento, mas eu fui lá e fiz progressiva de novo. E quando eu fiz progressiva, eu conversei com a minha cabeleireira que já fazia, que é excelente profissional. Meu Deus do céu, todo mundo que eu indico pra ela faz. Todo mundo ama muito o trabalho dela. Conversei com ela e ela também, só que ela é cacheada. Então ela fazia, né, desde que ela nasceu praticamente. E ela falou pra mim, ela falou, Nicole, tô ficando careca também. Ela falou, tô ficando careca também. E assim, não é em si o produto que ela usa. Assim, as progressivas com formol, a não ser que você faça um botox ou uma natural. Mas assim, pra o que eu queria um cabelo escorrido. Que durasse muito tempo, que não precisasse ficar arrumando ele todos os dias. E pra esse tipo de cabelo, eu precisava de uma com formol, entendeu? Poderia ter feito uma natural? Poderia, mas, sabe? Enfim, as entradas, tudo. Meu cabelo era super grosso, estava super fino.
Enfim, até que chegou um momento em que eu tive... Quando eu morava na minha cidade anterior, eu não tinha muito acesso a esse tipo de evento, mas quando eu cheguei aqui, pela parte do meu namorado, eu comecei a ir em algumas formaturas, casamentos, coisas que eu nunca tinha ido na minha vida antes. Não assim grandes, assim, sabe? Quando eu cheguei lá, eu vi mulheres assim, não que fosse me comparando, mas eu acho que foi uma coisa muito boa ter visto isso. Mas mulheres com o cabelinho enrolado na ponta, sabe? Fora do padrão daquele cabelo liso, escorrido. E aquilo me deu de que, poxa, eu não preciso disso, sabe? Não preciso de um cabelo liso, escorrido, que eu não consigo modelar de nenhuma maneira, só consigo usar ele liso, escorrido. E eu tô ficando careca, sabe? Então eu falei, cara, eu vou sair do padrão. E parei de fazer progressiva. E usando o minoxidil tava assim, incrível, assim, meu cabelo tava crescendo, eu tava vendo, sabe? Eu lembro que partes dele, olha, o meu cabelo, gente, é quase na cintura. Olha a finura. Tipo assim, meu cabelo tava sem força já pra crescer. Tinha muitos pedaços. Eu precisava da progressiva, por quê? Porque tinha pedaços que não cresciam mais. Vários arrebentados. A progressiva era tão forte que não tava fazendo mais crescer. E depois que eu parei de fazer, nesses meses pra cá, 7 meses, cresce bastante coisa. E eu fui lavando bastante, cuidando e usando protetor térmico, tudo. Meu cabelo foi enchendo de volta. Depois de uns 2 meses, que nos primeiros meses foi muito difícil, eu queria muito fazer. Depois de 4 meses, já era o período que eu geralmente vencia minha progressiva e eu queria fazer de novo. Eu não conseguia, sabe? Eu queria fazer. E aí eu fui me segurando, e eu consegui ficar esses meses todos sem fazer e hoje eu não estou com vontade nenhuma de fazer. Porque depois que eu passei pelo período mais difícil, até comprei aquelas escovas que alisam, porque daí pelo menos nos primeiros dias eu conseguia tapear com aquilo lá. E foi assim que eu consegui passar os 2 primeiros meses, sabe? Aquelas escovas que secam e alisam. Não secam bem, né? É bom pra alisar, mas ela era muito boa e ela que me ajudou nisso, sabe? Vários géis e tal pra passar no começo. E depois eu fui me acostumando e hoje eu tô super acostumada. Claro que tem dias que eu acordo e olho e falo, ai meu Deus do céu. Mas, gente, até por uma franja, por exemplo, que eu gostaria de fazer, com cabelo de progressiva não dava. Então, a que custo você quer se encaixar no padrão de ter um cabelo liso, escorrido, que você acorda de manhã e você não precisa fazer nada nele? A que custo? Eu sei que era muito bom acordar de manhã, não precisava arrumar o meu cabelo, mas depois de 6 anos, as consequências vieram. O meu cabelo, quando eu dormia com ele solto, ele acordava uma espiga de milho no outro dia. A ponta dele acordava toda arrebentada. Por isso que ele já não tinha força mais para crescer. E eu precisava fazer eternamente, eu ia fazer progressivo até eu ficar carecona, assim, sabe? Tipo, nada contra pessoas carecas, né? Mas assim, eu ia ficar muito sem cabelo. Tava perdendo muita força do meu cabelo. E eu percebi que foi tão libertador depois que eu parei de fazer progressiva, sabe? Eu me senti até mais bonita depois de um tempo de conseguir passar por esse período. E depois de olhar bem pra minha raiz. E claro que eu tenho os cabelinhos assim, né? Mas se eu passar um gelzinho, ele já baixa. Enfim, eu vi um vídeo sobre padrão antes de começar esse vídeo. E o que importa não é você ter o padrão de beleza que você quer se encaixar lá. Porque lá na frente você pode ver que provavelmente o padrão vai mudar e você vai se arrepender, sabe? Porque o padrão muda toda hora, são fases, igual a da tatuagem que eu tinha mencionado e até mencionei em outro vídeo que eu fiz. Mas você se sente bem com você mesmo, sabe? Você vestir tua melhor roupa, que você pode arrumar seu cabelo da maneira que você gosta, tá? Da maneira que você gosta, porque eu também vim de uma cidade onde todo mundo era meio padrão, sabe? Era dividido mais ou menos em pessoas que corriam, faziam esporte, viviam um corpo de academia, eu era esse tipo, até hoje eu sou, também não mudei porque vim pra uma cidade grande, e outras pessoas que andavam mais na alfaiataria, mais arrumadinhas, e só. Talvez também por ser uma cidade de praia, tinha um pessoal também que tinha aquele estilo mais... que eu acho até bem bonito. Pessoal, assim, surfistas, meninas, meninos, assim. Tinha um estilo mais, assim, sabe, tranquilo, assim. E era bonito. Só que lá em Itapuá era mais ou menos isso, sabe? As pessoas eram meio que tinham, assim, os seus pertencimentos, né, de vestimentos.
Mas aqui, quando eu mudei pra Curitiba, gente, eu vi um barzinho esses dias que eu achei muito, assim, incrível. Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu vi um barzinho, e é muito legal isso aqui em Curitiba, que era só um pessoal do rock. Mas não era um pessoal do rock, assim, o pessoal que usa só roupa preta e tal. Gente, era cabelos diferentes. Sabe aqueles cabelos do Guitar Hero? Daquele jogo de videogame, Guitar Hero, que eles tinham cabelo assim. Gente, eu vi pessoas assim. Na vida real, eu achei incrível. Então isso também abriu minha visão. Pra que eu não quisesse pertencer só àquele grupo de 3 lá de Itapuã, por exemplo, quando eu vim aqui pra Curitiba aqui, né? Tem uma infinidade de estilos, sabe? É muito legal. Enfim, o padrão que você deve seguir é o seu padrão, que você gosta, sabe? Se você gosta de preenchimento, eu gosto de preenchimento. Dá pra tirar também tranquilo, mas se você gosta, faça. Mas não faça pelos outros, sabe? Só porque estão fazendo e você tem que fazer também, sabe? Lá na frente vai mudar o padrão. Então, não queira se encaixar num padrão. Analisa mesmo o que você gosta, o que te faz bem, a roupa, se é colorida, se é preta. Eu, por exemplo, só uso roupa preta. E eu gosto só de roupa preta. E tudo bem, muito tempo já eu me senti culpada querendo usar roupas coloridas, porque as pessoas falavam que eu usava muito preto. Então, por exemplo, como usar roupa preta é uma característica minha. As pessoas, quando vão se lembrar de alguma coisa, se referem a isso, sabe? Isso vai lembrar elas, sabe? O meu namorado brinca que ele me chama de preta, porque eu sou branca, assim, né? Mas eu uso tudo preto, meu cabelo é preto, tatuagem preta, tudo preto. E eu adoro, sempre foi assim. Adorei há muito tempo usar preto. Acho que faz uns 4 anos que eu adoro usar preto e às vezes eu me sentia culpado porque eu queria usar mais cores. Só que essas são características minhas, entende? O que vão fazer com que as pessoas se lembrem de mim. Então, o que você quer que as pessoas lembrem de você? Que você tenta se encaixar em qualquer padrão? E que você não vê as consequências do que você está fazendo, que vai causar mal pro seu corpo, pra sua mente também, lá na frente, porque vai ficar tudo bagunçado, sabe? Tem as suas próprias características, sabe? Não fique dependendo de fulano ou se... Lembrando que é claro que no trabalho você tem que ter uma vestimenta, né, específica. E ali você vai, né, de acordo com a sua vestimenta, de acordo com as características. E de repente você tem que trabalhar de cabelo preso, né, e tal. Mas se for um lugar, e assim, fora da sua vida do trabalho profissional, se vista como você se sente bem, sabe? É claro que respeitando cada lugar, comprimentos de roupa, se é muito rasgado. Às vezes você tá indo no esporte fino, um evento esporte fino, e você quer ir com uma calça toda rasgada, e não dá. Mas, assim, sempre coloca uma coisa que é característica sua, sabe? Fica tentando se encaixar nesses padrões, porque lá na frente eles vão mudar e você vai ficar pra trás e vai ficar mais frustrado ainda. Aí vai tentar, né? Que nem aquele, por exemplo, não tô fazendo uma crítica nenhuma, né? Porque tem gente que gosta. Eu já vi várias entrevistas do Ken humano. Eu acho que ele não é mais Ken agora, eu acho que ele já transformou pra mulher novamente. E ele parece uma boneca. E é claro que ele era muito diferente antes de ter se transformado numa boneca. E eu assisti várias entrevistas dele porque eu acho legal, assim, ele contando a história dele e o que fez ele, né, chegar àquele ponto, tudo. E, assim, às vezes é aceitação, sabe? Ele, no caso dele, é algo que é dele, ele vai se mudando. E também tudo bem, sabe? Se você gosta de se mudar e, né, se mudar por completo, vamos dizer assim, igual a ele. Hoje ele parece uma boneca. Um boneco, assim, se ele conseguir se transformar em uma Barbie, eu acredito que sim. Mas você vê que ele tem afeições, né, bem parecidas, assim, com um boneco, uma boneca. Então, sabe, são transformações em cima de transformações que depois o resultado final que você vai querer não vai ser legal, entendeu? Vai ficar um pouco difícil de chegar até aquilo que você quer. Como o Michael Jackson também, que não se aceitava, né, e tal. A gente via que ele fazia vários procedimentos. Isso traz consequências que depois você quer se tornar outra pessoa, mudar de novo, e daí você já não consegue, já não fica tão bom em você. Então pensa também bem antes de fazer alguma, né,
alguma cirurgia, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, eu não queria fazer nada, eu sempre fiquei assim nessa. E depois de muitos anos eu descobri que o meu nariz é torto. O meu nariz ele é um pouquinho assim, prendido pro lado. E aí eu quero fazer pra poder ficar, assim, poder igualar um pouquinho, né? Porque eu caí quando eu era criança, acredito que foi isso que aconteceu. O meu nariz ele cresceu um pouco tortinho pro lado. E não é tamanho, não é nada que me incomoda, é só esse tortinho. Mas acho que é a única coisa que eu vou fazer. Enfim, e se pra você se aceitar, tanto na sua área espiritual, financeira, se você quer se reencontrar novamente, o curso O Caminho de Volta pode te ajudar. Você não precisa dele para se curar de nada, mas eu tenho a minha amiga Elaine, terapeuta, já faz 7 anos, 5 anos que ela tá nessa área, e ela trouxe esse mini curso. O custo dele é R$ 97. Se você se interessar, você não precisa disso. Aqui o conteúdo é mais de autoconhecimento e no YouTube tá vasto desse tipo de conteúdo que você não precisa pagar nada. Mas se você tiver interesse e achar interessante, o link vai estar aqui na legenda, tá bom?